Olá, seja bem-vindo ao lado direito do Mister, o programa que lhe fala de tudo aquilo que se passa para além das quatro linhas. Olá, Ricardo Lemos, é sempre um gosto ter-te à minha direita. Preparado? Preparado. Boa noite a todos. Boa noite a todos. E no programa de hoje temos muito para falar, como já é hábito. Vamos já para o tema da semana. Ricardo Lemos, como dizia, a verdade é que muito se decide para além daquilo que se passa dentro de campo e as últimas horas têm sido férteis em muitas trocas de acusações. Começou com Frederico Varandas e André Vilas-Boas depois de uma reunião com a Ministra da Cultura, do Desporto e da Juventude. Sim, Irene, e saíram das quatro linhas e saíram dos estádios. Agora já estão nos gabinetes governamentais e há de chegar ao gabinete do Primeiro-Ministro Luís Montenegro. O que nós vimos ontem, não sabemos o que se disse em privado, mas todos nós escutámos e lemos o que se disse em público. E começa já aqui por uma contradição, não é? Do lado da senhora Ministra destacou e sublinhou o tom e o proveito da reunião. O certo é que os presidentes dos dois clubes aproveitaram o encontro para voltar a mostrar os seus argumentos e mais do que mostrar os seus argumentos, a agudizar e acentuar aquilo que vai ser o último mês e meio de competição em Portugal. E com o Sporting e o Futebol Clube do Porto a discutirem tanto campeonato como Taça de Portugal. O pretexto para este pedido de reunião, melhor dizendo, partiu de Frederico Varandas, teve por base os acontecimentos no Dragão Arena, no jogo de handball, que te pareceu que era a atitude de um presidente, que era a atitude de outro, precisamente depois dessa reunião com o Ministro? Continuam os dois com um estilo diferente de comunicar. André Vilas-Boas muito mais irónico e Frederico Varandas muito mais assintoso e corrosivo. Mas saindo da forma e passando ao conteúdo, eu acho que está na altura deles começarem um bocadinho a dosear e a moderar o conteúdo, porque e o que se passou, ou o que se terá passado no jogo de handball, e nós, a essência do programa era falar de futebol, mas a importância a quesília a dimensão da quesília ganhou um modo tal que hoje em dia até se passou para as modalidades. E vamos aqui perceber uma coisa. Esta é a situação que já ninguém tem razão. Porque se é verdade, é gravíssimo da parte do Futebol Clube do Porto ter permitido ou ter potenciado ou ter tentado minimizar o que aconteceu. Se é mentira, é gravíssimo da parte do Sporting estar a empolar uma situação ou que não aconteceu ou que não teve este impacto. E aqui já é muito diferente do que tem discutido até agora. Quem tem razão. Agora estamos perante o mesmo facto, versões totalmente diferentes. Aconteceu ou não aconteceu. Já não há um meio termo, como se viu quando foi quando foi o acontecimento do jogo de futebol. Aí parecia que havia um acordo tácito que tinha acontecido até na opinião pública, mas com versões ou visões diferentes do impacto das mesmas. Toda a gente viu os apanha-bolas, toda a gente viu a toalha, toda a gente já viu o Soares, o gesto de Soares com o árbitro. Ou seja, há um reconhecimento e um conhecimento público da história, neste caso não há. E os argumentos que usam para validar este caso também não batem um com o outro. Seja de que lado tiver a razão, e há sempre três lados da razão, não é? O que um diz, o que o outro diz e o que realmente aconteceu. Seja de que lado tiver a razão, já é um assunto demasiado grave, ultrapassa em muito aquilo que também já é a disputa e a discussão entre dois líderes, entre dois clubes. Falavas aí do Soares, desse gesto que lhe valeu inclusive a suspensão de um jogo. Também na sequência desse jogo em Alvalade, esse clássico para a Taça de Portugal, Frederico Varandas foi suspenso 20 dias e André Vilas-Boas foi suspenso 10 dias. Pouco tempo depois de serem conhecidos os castigos, os dois acabam por falar, depois da reunião com a Ministra. Importa explicar como é que é possível falar os dois quando estão os dois suspensos? O assunto é sério, mas eu vou lembrar um caso. O Jorge Jesus também dizia: o Ricardo brifa-me em tudo, mas não me pode tapar a boca. Por isso eu digo o que penso e o que acho. E este é o caso, por muitos castigos que se aplicam, e o castigo abrange toda a atividade. O castigo é muito genérico, o artigo é muito genérico, apesar de já ter sofrido alterações ao longo dos anos, mas é muito genérico, o que proíbe o Presidente suspenso de exercer a sua atividade enquanto Presidente. Depois não especifica pontos a ponto tudo o que eles não podem fazer, mas o facto de falar do clube em público é um direito que assiste
ao treinador de cada clube e que entra na alçada disciplinar que não o pode fazer. Se é mais fácil delimitar as zonas onde não pode estar enquanto está suspenso, porque são as zonas técnicas num jogo, seja de futebol ou de qualquer outra modalidade, neste campo é mais difícil estipular o que é que pode dizer e o que é que não pode dizer. Por isso, por princípio, não podem falar sobre o seu clube. Ora, ninguém lhes pode tapar a boca. E não é o castigo, 10 ou 20 dias, muito menos a multa, e não tem a ver com o valor ser 2 ou 3 mil euros, podia ser 20 ou 30, porque é exatamente o mesmo para um clube com a dimensão de financeira de Sporting e Futebol Clube Porto, que pagam muito mais pelo comportamento incorreto dos adeptos do que pelo seu próprio comportamento, se calhar às vezes menos correto, mas este castigo pode acontecer, o agravamento dos dias de suspensão, nova multa, e se calhar cumprir nas férias, não é? Nos 30 dias ou 40 dias de férias e de pré-época, que eles precisam, pelo menos o Varandas seguramente, porque não participa muito, não fala muito quando é as apresentações dos jogadores, e Vilas Boas terão que delegar em alguém, se calhar, a apresentação dos jogadores. Nem isso vão fazer. Aumenta o castigo, aumenta a multa, mas ninguém lhes tapa a boca. Outro dos temas também que foi dito ontem nessa reunião foi quando André Vilas Boas admitiu que tinha falado inclusive com o Mário Ferreira, proprietário da Média Capital, sobre a questão dos comentadores e a questão de toda esta abordagem à volta dos clubes. Que te pareceu essa afirmação por parte do Presidente do Futebol Clube Porto? Enquanto Presidente do Futebol Clube Porto, tem direito de legitimidade e até me parece razoável e importante manter relações e contactos telefónicos com todos os líderes de grupos empresariais em Portugal, não só com grupos empresariais, mas de toda a indústria à volta do futebol. Acho que faz todo o sentido e acho que todos o deviam fazer, porque estão a trabalhar todos na mesma área, conhecerem-se e falarem, trocar opiniões, porque muitas vezes também não só sabemos um lado, não sabemos o outro, e o contacto e a conversa entre líderes acho que é fundamental. Agora depende o tom, depende da argumentação que o Presidente do Futebol Clube Porto utilizou, porque independentemente do que tenha acontecido, e agora não vou especular do que é que eles poderão ter falado, porque ficou em privado, mas há aqui uma nota pública que André Vilas Boas fez questão de destacar, que é o seu desagrado perante comentários de jornalistas e ou comentadores. Esta parte é que não foi tão explícita, porque englobou os dois, porque há aqui diferença entre o comentário de um comentador e a opinião de um jornalista, porque o jornalista está ao abrigo de uma série de regras do código deontológico. Mas é para perceber, temos que perceber aqui um bocadinho mais amplo. Hoje em dia, os meios de comunicação social são efetivamente outra vez o quarto poder. Se houve alturas em que o poder estava um bocadinho dividido ou dissimulado, hoje em dia a verdade é que os meios de comunicação social, os jornalistas, voltaram a ter um poder muito grande. Também pela concentração dos grupos de comunicação social, mas também muito pela... hoje em dia a agressividade, um jornalismo mais agressivo, um jornalismo mais acutilante. Vou dizer acutilante para não dizer agressivo, às vezes a roçar o violento, é o que nós estamos habituados e isso vai ser sempre em crescendo. Mas também é que é importante, e hoje em dia estou aqui no papel de... Não sou comentador, estou a comentar, são totalmente diferentes, eu sou consultor de comunicação, com este desafio de dar a minha opinião sobre os acontecimentos, mas também temos que perceber qual é a fronteira entre o comentário e o insulto, a opinião e o rumor, entre a verdade e a mentira. Quem comenta, quem fala publicamente, também tem uma responsabilidade muito grande que não deixa de ter só porque é a minha opinião. Eu digo o que penso, porque quem diz tudo o que pensa são os malucos. Nós temos a responsabilidade de pensar tudo o que dizemos. E os malucos não quer qualquer problema, isto é uma expressão genérica, mas temos muita responsabilidade de pensarmos aquilo que dizemos e a importância e o impacto que as palavras dos comentadores, dos jornalistas com a opinião televisiva ou com a opinião escrita, têm no entendimento da opinião pública. Porque nós vivemos numa era muito mais... muito diferente naquilo que é a relação do consumidor dos meios de comunicação social com o consumidor, porque é sempre nós fazemos porque as pessoas veem, mas também se não tiverem mais nada as pessoas têm que ver aquilo, e andamos aqui todos um bocadinho do Secret Story à espera da próxima trica e do próximo enredo e da próxima fofoca, e isso numa área
tão importante como ao futebol, também todos temos responsabilidades de pensar muito bem naquilo que dizemos e, principalmente, ser muito justo naquilo que dizemos e ter a certeza do que estamos a falar. Também por estes dias foi tornada pública uma posição de Verstappen, que inclusive pediu que um jornalista fosse expulso da sala onde ele estava a falar. Que comentário também te merece essa ocorrência, que correu muito, a verdade é essa. Isso é interessantíssimo, não é? Contextualizar uma conferência de imprensa e o Verstappen tinha umas contas antigas com o jornalista em questão, porque não seria a impertinência ou ele ficar chateado com a pergunta, mas era a recorrência com que o jornalista fazia sempre a mesma pergunta nos eventos públicos. Há aqui um grande desafio. E se acontecesse cá em Portugal hoje em dia, numa conferência de imprensa do Benfica, Sporting, de Futebol Clube do Porto, para ficar só nestes três que são mais mediáticos, o que é que aconteceria em Portugal numa conferência de imprensa? Tu saías da sala? Eu? Não. Nem tu, hoje em dia, nem 99% possivelmente dos jornalistas em Portugal. Mas isto mudou totalmente. E mudou, e vou usar o meu caso prático quando era jornalista no Jornal do Jogo. No Jornal do Jogo, o Benfica decretou boicote e blackout e cortou relações e só não pôs arame farpado à volta do estádio porque o Vale Azevedo não sabrou na altura, mas o presidente João Vale Azevedo na altura cortou relações com uma série de meios de comunicação social, o Jogo, Jornal de Notícias, RTP, de cabeça são estes três seguramente, e um dia os jornalistas são chamados para uma conferência de imprensa do presidente do Benfica no Estádio da Luz, e quando chegamos lá para entrar, estavam duas pessoas à porta a fazer o filtro. Não sei se tinham tido formação de porteiros de discoteca ou de bar, mas aquilo estavam a fazer, não pediam um consumo mínimo obrigatório, mas faziam esse filtro e o jornalista do Jogo, o jornalista da RTP e o jornalista do Jornal de Notícias não entram. E muitos jornalistas foram entrando. Até que chega o Jorge Postrelo, na altura na SIC, o saudoso Jorge Postrelo, e disse: o que é isso, meu? Mas os meus camaradas não podem entrar porque eles não, isto é uma conferência de imprensa. Não, isto é uma conversa privada do presidente do Benfica com os jornalistas. Eles, é que na minha chafarica disseram que eu vinha para uma conferência de imprensa do presidente do Benfica. Se é para conversar com ele, eu não tenho interesse nenhum em falar com o Vale Azevedo. Entrou na sala e disse: vocês são uma vergonha, vamos todos embora porque isto não se faz. E foi embora. Mas foi embora ele, o jornalista do Jogo, o jornalista de JN e o jornalista da RTP. Na altura não vi. Por isso é que essa mudança passaram 20 anos, 25. E hoje em dia saíam quase todos da sala, seguramente. No caso do Benfica ficava a BTV, do Sporting, a Sporting TV, do Porto Canal. Se calhar às vezes com vontade também de ir embora, mas sabiam que não podiam fazer. Está então fechado o tema da semana. Tempo agora de olharmos para as entrelinhas. Ricardo Lemos, escolheste para entrelinhas desta semana a decisão dos clubes, a identidade dos próprios clubes, mas também aquilo que presenciaste nesse congresso dos treinadores que decorreu em Albufeira, onde 500 treinadores se reuniram. Não, reuniram-se 1000. 500 estrangeiros. Isso mesmo. Foi um painel muito interessante. Foram 2 dias de discussão muito interessante. Algumas um bocadinho mais teóricas, mas algumas com muita implementação na prática, e foi importante, foi gratificante ver a grande mudança também. Estamos a falar aqui de mudanças de mentalidade nos jornalistas, a grande mudança de mentalidade também naquilo que é o modo de pensar e de agir do treinador português. E vou destacar aqui um número, que acho que este número devia ser massificado. Isto devia passar para toda a gente. Hoje em dia temos cerca de 500 treinadores portugueses a trabalhar no estrangeiro, em todo o mundo. Isso revela a qualidade do treinador, revela a disposição do treinador. Não tem lugar em Portugal, vai à procura do seu desafio, vai crescer fora, vem com novas valências, com novas preocupações, com novos conhecimentos. E reparem, também destaque que muitos destes treinadores que treinam no estrangeiro ou que estão em vias de ir para o estrangeiro, uma das preocupações é já aprender a língua para o sítio onde vão, integrarem-se rapidamente poderem se expressar na língua do país que os acolhe. E recordam sempre o exemplo do José Mourinho quando foi treinar o Inter de Milão, não é? Estava de férias sossegado, sabia que ia treinar o Inter, em 2 meses aprendeu italiano. A primeira conferência de imprensa é italiano perfeito, e foi do Special 1 para Special 1, não? Passou rapidamente e isso entrou como uma bala.
gostei muito deste congresso, sinceramente. Muitos bons debates e deu para perceber, e temos aqui a ver novas gerações de treinadores, ou um misto de gerações de treinadores, e o treinador português também já perdeu muito daquilo que era os resquícios do passado. O treinador português com 60, 70, 80 anos, ou 70 anos, 60, não interessa, mas era muito desconfiado. O treinador português era muito desconfiado, muito fechado, não havia partilha de conhecimento. Eu não vou explicar como é que treino, isto é segredo. Eu é que sei, as metodologias, era tudo cientistas da NASA. Todos sabiam a fórmula secreta e não passavam a ninguém. E essa geração era muito desconfiada também do seu próximo, porque viveram muito de o outro tirar-lhe o lugar. E depois, como era um círculo muito pequeno de treinadores, havia uns que começavam a época, saíram para não descer divisão 1 e acabaram para salvar o outro clube de não descer divisão. Mas havia muita desconfiança e a solidariedade entre eles era muito pouca, porque disputavam todos os poucos clubes que existiam. Eram sempre os mesmos para ocupar o lugar nos clubes. E hoje em dia isso mudou. Esta nova geração não há cá, vai fora. Esta nova geração não se preocupa, não se importa, tem prazer a isso até, explicar aos seus colegas as suas dificuldades, o que é que está a fazer de novo, o que é que sentiu de novo, o que é que está... O futebol, dizia o Paulo Fonseca, o futebol mudou muito nos últimos anos, nos últimos 5, 6 anos, mas mudou radicalmente, e o Paulo Fonseca não teve problema nenhum em explicar aos seus colegas, publicamente, o desafio agora da defesa de homem a homem, em toda a zona do campo, e os colegas disseram, olha Paulo, se cá temos que falar mais um bocadinho para perceber isso, já estás nisso. Essa partilha, deixaram de ser desconfiados e passaram a ser... a ter o prazer de partilhar o conhecimento. Eles todos ganham com isso. Deixaram de ser treinadores de Portugal e passaram a ser treinadores para o mundo? Certo. E deixaram de ser treinadores desconfiados para ser treinadores confiantes. Faz uma grande diferença. Nessa mudança que sentiste também no trato e naquilo tudo que ouviste por lá, quem é que manda na estrutura? É o treinador que manda na estrutura ou é a estrutura que manda no treinador? Esse foi um dos temas que foi abordado. E não há modelos perfeitos, vamos começar por aí, ok? Não há fórmula perfeita para se ganhar no futebol, senão aquilo estava escrito e todos copiavam. Quem tivesse melhores jogadores ganhava, ponto. Não é? O papel do treinador em Portugal é fundamental. Okay? Tem uma preponderância e um ascendente ao local onde chega que se calhar não tem noutros contextos esportivos, noutros países. E a estrutura adapta-se ao treinador adapta-se à estrutura. Quem vai ser o camaleão neste processo? Quem vai ter que abdicar da sua identidade? E houve muitos anos que se falava que era a qualidade da estrutura ou a qualidade do treinador. O treinador, para ter sucesso, o treinador, para ter mais sucesso ou mais rapidamente ter sucesso, tem que confiar nas pessoas todas que os clubes têm na sua estrutura. E as pessoas que os clubes têm na sua estrutura têm que ser muito sérias, muito competentes e têm que estabelecer uma fronteira muito bem marcada com treinador e com jogadores, mas neste caso estamos a falar só com treinadores e equipa técnicas, que é a fronteira entre prestar-lhes um serviço ou ser serviçal. São coisas diferentes. Mas é prestar um serviço. O que é que precisa? O que é que eu posso ajudar? O que é que eu posso colaborar? Outra coisa é só responder a ordens. E é este equilíbrio que às vezes não é fácil de se ter, mas é um equilíbrio que eu, felizmente, trabalhei sempre com relativo sucesso, ou com muito sucesso no Benfica. E nem sempre é fácil encontrar esse equilíbrio entre aquilo que é o desejo do treinador e aquilo que é o desejo da estrutura e precisamente esse ser serviçal ou não ser serviçal. Sim, mas também entronca no que falámos antes, que o treinador português hoje já não desconfia, vai para um sítio e não pensa, este quer-me lixar, eu não posso confiar neste. Sabe, porque também as estruturas dos clubes, e hoje em dia, se formos ver, os diretores gerais dos clubes em Portugal, dos grandes, não só nos grandes, mas nos restantes, mas pegando no exemplo sempre dos grandes, é tudo 40 e poucos anos, é uma nova geração, já não há ninguém de 70. São mais ambiciosos também? São mais colaborantes, mais abertos, valorizam o que tem que ser valorizado, desvalorizam certos problemas ou certas questínculas que antes os treinadores traziam sempre de, já viste que vem no jornal, isto é um recado. Calma, isto não há recado nenhum, isto é tudo, sai todos os dias, amanhã é outra coisa. Estabeleceram isso, perceberam que as pessoas que lá estão
serão sempre muito melhores profissionais, terão melhor carreira, ganharão mais se o treinador que acolheram tiver sucesso. Porque a verdade é que o treinador sai com o estatuto que foi campeão, mas o título fica no clube. Claro, tem ou não tem o reconhecimento, depois as estruturas, fica sempre tudo focado no treinador. Isso é outro ponto que até podemos falar aqui hoje um bocadinho mais à frente. São questões diferentes. Agora, o treinador chega a um clube organizado, não tem o direito de mudar tudo. E a estrutura também não tem o direito de impor todo o seu modelo de trabalhar ao treinador. Mas ninguém tem dúvidas que Benfica, Sporting Porto, Sporting com o Braga sabem o que é que estão a fazer. E falo nestes porque é a realidade de Vitória de Guimarães, todos. Olha, o Congresso foi lá embaixo no Algarve, e o Farense tem um diretor, o Zé Luís, que sabe, de olhos fechados, tudo o que tem que fazer, independentemente do treinador que tenha. As pessoas, e a outra de uma geração de 40 e tal, 50 anos. Esta nova geração de diretores, que depois foi criando uma estrutura, toda ela com 40, 30 e muitos com 20 e poucos, cresceram numa nova mentalidade de prestar serviço, de ajudar, de disponibilidade, de conhecimento. Isso que fazem aos treinadores. Falavas aí dessa nova mentalidade e também dessas estruturas dos clubes. Trabalhaste no Benfica, mas também trabalhaste no Sporting Braga. E talvez até no próprio Sporting Braga tenhas conhecido melhor essa evolução, esse abrir de olhos. Quando o Sporting Braga começa a dizer que eu também quero ser campeão. Vai haver ali um momento na minha história que eu quero levantar o caneco do Campeonato Português. Isto tem a ver também com a identidade, ok? Comunicação e identidade, e perceber que já começa a reunir internamente na fábrica um conjunto de pessoas que lhe permite começar a preparar esse espaço. Recordaste, e o caso do Sporting Braga, e eu vou explicar, quando cheguei ao Braga, o discurso era muito centrado na guerra com o Vitória. Era Braga-Vitória, Vitória-Braga. E as pessoas que lá estavam na altura, e de cabeça, se calhar hoje em dia deve estar uma ou duas, desde 2008, tinham muito essa mentalidade. Está bom, entre o terceiro e o quarto, eu também já fui, o Braga já conseguiu ficar em terceiro, já disputou pelo segundo, e andava, a este nível estava bom. O Salvador teve sempre uma visão diferente daquilo que encontrou. Por isso é que já ganhou a Taça de Portugal, a Taça da Liga, já foi às Ligas dos Campeões, já disputou campeonatos até ao fim, e vai continuar a investir conhecimento, dinheiro, já pessoas. Disse que quer ser campeão. Até um dia, acho que se conseguir isso, um dia depois desaparece, vai-se embora e diz agora tenha outro. Mas tem que essa identidade, esse objetivo, quando chegámos era de Braga e Vitória, e uma das grandes preocupações que tive, ou que fui tentando passar, e sempre a ter retorno do Presidente, era Braga tem que pensar mais alto, o Braga tem que se meter, tem que ir para a mesa dos crescidos, não pode continuar a comer, agora temos a Páscoa, né? Juntam-se os adultos numa mesa e as crianças para outra a beber sumo e a comer panadinhos, e os pais estão a comer a cabrita. Deixa-te aqui para a mesa dos grandes, o Braga tem que ir para a mesa dos grandes. E fruto do trabalho que foi sendo feito, e depois aproveitando a situação do Jorge Jesus ter saído do Braga para o Benfica envolto numa polémica enorme, uma grande confusão, o Braga foi-se posicionando nessa luta. Foi-se posicionando nessa luta mediática e nessa luta desportiva. Deixou de olhar para baixo. E volto a referir que foi mérito do António Salvador, porque 80% das pessoas que trabalhavam no Braga nessa altura não queriam. Não, isto não, maluco. É daqui para cima, porque um clube só cresce se estabelecer objetivos para cima. Não é estes, só conseguiu assim. E criou essa identidade e transformou toda a comunicação nesse sentido. E depois os resultados vão acontecendo, as pessoas vão acreditando, mas depois tem que se fazer uma série tomar uma série de outras medidas, que não é só dizer. O Sporting com o Braga, quando disputou o título com o Benfica, no ano do Jorge Jesus no Benfica, o António Salvador comprava a lotação dos estádios onde o Braga ia jogar. O Braga foi jogar à Figueira, falou com o Presidente da Prija na altura, para ninguém vai ver o jogo, eu compro-te a lotação. Disponibilizou 20, 30 autocarros, os que fossem necessários, para levar 4 ou 5 mil adeptos do Braga à Figueira da Foz. Franqueou as portas do estádio, gratuito para toda a gente. O Braga teve 30 mil pessoas a assistir aos jogos. Isso tudo vai fazendo acreditar. E a verdade é que o Braga disputou até à última jornada o campeonato com o Benfica. E do ponto de vista da mentalidade, contar outro episódio que revela bem o que é o caráter e a personalidade e a ambição do Salvador. O Braga, a uma jornada do fim, atinge a classificação histórica
para a pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Para a Liga dos Campeões garantiu matematicamente o segundo lugar e o acesso e a possibilidade de disputar a Liga dos Campeões. E nessa altura houve pessoas no Braga que disseram: vamos à Câmara, vamos festejar. O Braga nunca foi à Liga dos Campeões, vamos enaltecer um momento. Isso não faz sentido nenhum. O Benfica vai ser campeão, é quase certeza absoluta. Vai jogar em casa, último jogo, com o Rio Ave, está numa posição completamente confortável. Quem está à frente, vai ser quase impossível o Benfica não ser campeão nesse jogo. Mas não pode ser campeão por desistência, que seja porque aos pontos. Gustavo, isto não faz sentido nenhum, vamos continuar a lutar até ao fim. Valeu de nada, não ia valer de nada. O Benfica ganhou, o Sporting Braga nem conseguiu ganhar o jogo dele na Madeira contra o Nacional. Mas é isso que vai espaçando às estruturas e é isso que um treinador, quando chega, vai percebendo também qual é a identidade do clube. E hoje, como é o último episódio desta primeira temporada, vou tirar mais um bocadinho de tempo de antena e vou para o Benfica e Jorge Jesus também precisamente para perceber as decisões dos líderes. Não é? Jorge Jesus, quando o Benfica perde tudo nos últimos minutos, a Taça de Portugal, a Liga Europa e o campeonato no jogo com o Porto, toda a opinião pública publicada por publicar de Portugal até Marte, toda a gente falava a saída de Jorge Jesus. E na semana a seguir o Benfica ter perdido a Taça de Portugal, a termos perdido a Taça de Portugal, Luís Filipe Vieira meditou sobre o que ia fazer, falou com muita gente, teve muita Roberto, muito conselheiro. Isto é público, não estou a contar nada, escusam de ver se eu estou a cometer alguma ilegalidade, a falar de alguma coisa que quebra o meu sigilo profissional, porque há coisa que eu nunca fiz nem vou fazer. É quebrar a lealdade, a devoção, a dedicação que trabalhei no Sporting Clube Braga e principalmente no Sporting Benfica, que é a minha paixão, independentemente de ter sido um grande profissional no Braga. E permitam-me este parênteses pessoal, porque para mim é importante. O final da semana sai com uma capa da Bola a dizer Vieira sozinho. O presidente do Benfica decide a continuidade de Jorge Jesus, mas era Vieira sozinho. Só que o Vieira não estava sozinho, porque o Luís Filipe Vieira, quando decidiu isso, já tinha pensado tudo o que ia fazer. E um dia depois estava no Seixal a reestruturar tudo o que nós íamos ter. O que é que era preciso fazer para ter sucesso no ano seguinte? Com o Luís Filipe Vieira, com o diretor-geral Lourenço Pereira Coelho, comigo tive o privilégio e o reconhecimento da parte das pessoas com quem trabalhei de me envolverem nestas megas questões e a nossa preocupação. Enquanto muita gente discutia o Vieira, o que é que o Vieira foi fazer? Que decisão é esta? Nós estávamos no Seixal a decidir, ok, está a decidir como é que a gente vai trabalhar isto. Foi essa a decisão. É essa a preocupação. Mas isto depois implica, não é por si só, por tomar a decisão que está tudo feito. Nós estruturámos tudo. Nós fizemos um plano de comunicação para o Jorge Jesus. Reestruturámos tudo internamente, as pessoas que precisávamos reestruturar, o que é que era preciso fazer. Porquê? Porque se chegamos assim do sucesso, vamos ter que preocupar-nos com o que falta assim. Não é começar a tirar tudo. O que é que falta para chegarmos ao sucesso? Foi essa a visão do Luís Filipe Vieira. Mas isso não quer dizer que depois tenha carta branca para fazer tudo. E vou dar um micro-exemplo, se calhar para fora, mas do que é os pormenores. O Benfica nesse ano começa na Madeira, o jogo com o Marítimo, e perde 2-1. E mais uma vez a capa da Bola. É o Jorge Jesus sentado numa geleira, de fato treino e com um colete durante o jogo. Aquela foto é assassina. A culpa não é da Bola, okay? Aquela imagem é assassina. E porquê é que estava sentado na geleira? Foi uma decisão dele. De fato treino porquê? Porque andávamos ao tempo à espera dos fatos oficiais e nunca mais chegavam que faltava pano. E de colete porquê? Porque como está da mesma cor dos jogadores que estão a jogar, para não fazer confusão com o assistente número 2, que está naquela linha do fora de jogo, quem está no banco tem que pôr um colete com outra cor. Ele quis fazer treino vermelho, tinha que pôr um colete amarelo, salvo erro, para diferenciar. Mas a imagem é assassina. Nós ficámos na Madeira, no dia a seguir estamos a chegar ao aeroporto, está o Luís Filipe Vieira irado, porque as pessoas têm esta imagem do Luís Filipe Vieira sempre tranquilo, mas é um líder fortíssimo. E quando não corre bem, ele não precisa de gritar, nem assobia um bocado e já está tudo em sentido. E quando a equipa chega, ele chama-nos à estrutura e diz: isto nunca mais volta a acontecer. Eu não quero os jogadores do Benfica, peço uma excursão de parolos a andar de fato de treino. Não quero mais o Jesus de fato de treino no banco.
E alguém disse, Presidente, mas estamos à espera do PAN. Não quer saber do PAN. Pegou no telefone, fez 2 chamadas. 2 dias depois tínhamos os fatos. Tudo conta. A imagem conta. Tudo. Todas as pequenas decisões, a partir do momento que só uma decisão, tudo que faças tem que ser de acordo com isso. É importante, sem dúvida, a cada um saber aquilo que tem para fazer e todos os pormenores serem tidos em conta. Mas Diz. eu disse sempre isso aos diretores-gerais com quem trabalhei. Já disse aqui, não sei se eu disse. Mas se disse, volto a dizer, se não disse, digo pela primeira vez. O por maior toda a gente sabe. Está escrito, já viu, toda a gente já copiou. O pormenor em tudo na vida é o pormenor que nos diferencia. É aquele microsegundo que se ganha no atletismo. É aquela força extra que se ganha nos esportes de combate. É aquele correr mais um bocadinho para recuperar uma bola para não sofrer golo. Este bocadinho, e quem trabalha na estrutura de um clube, isso é que é o camaleónico. Todas as estruturas que eu trabalhei, no Benfica e no Braga, tive estas exceções, todas as estruturas que eu trabalhei no Benfica, nunca vi ninguém da estrutura a não querer ganhar, a não querer ser campeão. Estrutura do futebol, as pessoas de decisão, são 15, 16 horas por dia de trabalho. Não estou a lamentar, adorei, fazia... Se começasse novo, fazia outra vez. Ficasse um bocadinho mais cedo para descansar mais um bocadinho a cabeça, mas trabalham 14, 15 horas por dia. Tem-se 8 a 10 dias de férias por ano. Os únicos dias que se tem mais ou menos descanso é 24 e 25, mas isso até param guerras. Historicamente param as guerras no 24 e 25 para descansar, eram os dias que tínhamos um bocadinho de descanso, era isso. Fica então as entrelinhas da semana, vamos olhar para o top. Ricardo Lemos, falavas de pormenores e escolheste para top da semana um pormenor do Estrela da Amadora, que vamos mostrar já de seguida, uma publicação que fizeram nas redes sociais que acabou por marcar aquela que é também a irreverência do clube. O Estrela tem todo o mérito, a sério. Não quero personalizar, é o André o assessor. É o André Castro Silva. Mas eu não sei se... Não quero personalizar. Será da equipa de redes, sim. Parabéns, até pode ser o presidente, até pode ser o pessoal que trata a relva, isto é arroz, isto é coragem, por isso é que eles têm números às vezes brutais nas redes sociais. Isto é brincar com o contexto social que se falam da Amadora, brincar com o acontecimento público e posicionarem-se. Isto não tem mal, agora, não tem mal nenhum, pode-se querer criar racismo, xenofobia, esqueçam isso. Isto é brilhante, porque pensar isto não é fácil, ninguém se lembra isto de repente, vamos fazer um comunicado, isto é pensamento e de certeza absoluta, eu não sei quem foi a ideia, nem quero personalizar, não é isso que está em causa, mérito de todos, parabéns para todos, mas certeza que não são muitos a pensar, isto tem valor, isto tem critério, isto tem piada, isto mexe mesmo com a opinião pública, está muito bem feito, parabéns a quem teve esta audácia, e agora, olha, se fosse no Estrela da Amadora, o Prestiani, quando fizesse anos, se calhar eles punham no parabéns Cagon, ou parabéns... teriam a coragem e a ousadia de brincar com a situação e dar-lhes parabéns Cagon, que foi a expressão usada pelo Prestiani ainda agora, quando explicou o que aconteceu. Este top também tem aqui esta particularidade de ser no Estrela da Amadora um clube que já se reinventou do ponto de vista desportivo depois de ter passado por tempos difíceis como passou e agora também ter esta irreverência é de destacar esta ousadia. Esta irreverência, este arrojo e esta confiança. E isto, quem decidiu não decide sozinho, é haver um pensamento coletivo, não é? Vamos ser diferentes, vamos ser diferentes. E isso não é só nas redes, não é só... O Estrela da Amadora reinventou-se do ponto de vista desportivo e de certeza que eles não pedem a opinião ao treinador, mister, o que é que acha, podemos pôr isto? Mas devem, mister, olha, vamos pôr isto. Mas a estrutura, porque já passaram vários treinadores, eles mantêm o registro. Estrutura de comunicação, parabéns a quem pensa, a quem executa e quem todos os dias está a ver. Como é que a gente faz diferente? Top para o Estrela da Amadora. Vamos olhar para a dica da semana. Ricardo Lemos, escolheste para a dica da semana Prestiani, que pela primeira vez falou sobre o caso de racismo com o Vinícius Júnior. E pomos dica porque
foi essa a dica que deixámos aqui na semana, ou nos dias seguintes ao acontecimento. E vou falar isto, as pessoas ao longo destes últimos 2 meses e pouco também já foram percebendo a minha maneira de estar, a minha maneira de pensar, pelo menos já compreendem melhor às vezes algumas das minhas decisões. Eu quando digo isto foi a nossa dica, o Prestiani não o fez porque nós falámos aqui, e até falámos nisto antes de pensar que o Prestiani iria dizer, mas é que era o mais acertado, o mais indicado para fazer na altura, no dia dos acontecimentos, porque isto levava logo a discussão, a conversa para outro patamar, desviava logo, pelo menos não havia só uma versão dos factos, já havia esta, e gostei particularmente quando eu nunca fui nem serei racista, porque era isso, era a estratégia principal. Porquê? Porque é verdade. E deixaram que a percepção chegasse muito maior que a verdade, muito mais rápido, com uma dimensão muito maior. E hoje em dia ele está a contrariar a percepção com a verdade. E depois aqui com uma nuance grande que ele tem hoje em dia, fê-lo na Argentina, tem hoje em dia a proteção, e apesar e bem dele agradecer toda a proteção e apoio que teve do Benfica, dos colegas, do treinador, de todas as pessoas do Benfica. Hoje em dia, a proteção que a Argentina lhe dá é uma seleção, é campeã do mundo, é uma seleção, é uma federação que tem uma seleção campeã do mundo, que é, do ponto de vista da representação e da influência junto de quem manda, é fortíssima. E ele estar na seleção principal da Argentina já ameniza o acontecimento e até poderá ajudar a minimizar o estrago do castigo que ele possa apanhar. Agora, não é ler o Prestiani, é ver o Prestiani. Desafio as pessoas a ver o Prestiani. É aquilo. Disse-o aqui na altura, digo hoje e digo daqui a um ano. Daqui a um ano já não posso, porque os miúdos crescem rápido e não sei como é que ele vai estar daqui a um ano, mas digo isto com toda a convicção, é vê-lo, não é vê-lo e ouvi-lo, não é ler, porque ler ficamos com a informação, retemos o que ele disse e não retemos como ele disse, e a postura e a personalidade do Prestiani. O Prestiani cometeu um erro. O Prestiani teve um desabafo, o Prestiani teve uma infantilidade, seja a maneira como quisermos adjetivar. Não foi um crime. Ele não fez um crime, não cometeu nenhum crime. Nesta entrevista que estamos aqui a falar, que ele deu à Telef, ao serviço da seleção da Argentina, ele diz que lamenta todas as repercussões e fala da avó e da mãe e do impacto que tudo isto teve. E explica então que lhe disse ao Vinícius maricón e não que lhe chamou macaco. A verdade é que, como tu dizes, isto, se tivesse sido naquela altura, todos estes julgamentos, tu disseste aqui esta frase que até se tornou viral de Prestiani não é racista, disseste nessa cadeira onde te encontras. Mas se ele tivesse falado logo nessa altura, esse castigo que ele terá também teria outra repercussão, certamente. O impacto na decisão final, não sei. Nós temos aqui, e atenção, vou fazer aqui já um ponto de ordem à mesa. Esta é a minha opinião, não estou a dizer que o Benfica fez mal. Que as pessoas do Benfica decidiram mal, decidiram o que entenderam que deviam fazer. Ponto. Eu vou dar a minha opinião e comecei no primeiro programa, vou estar no 8º e se tivermos a segunda temporada será exatamente igual. É a minha opinião, não julgo os outros, não sou juiz, não sou dono da razão, por isso eu respeito as decisões dos outros. Eu vim aqui dar a minha opinião e a minha interpretação dos acontecimentos. Não tenho dúvidas nenhumas que a narrativa abria-se um caminho diferente que se podia explorar. Mas atenção, o Prestiani depois também fez 2 disparates com as publicações que foi fazendo a montante do acontecimento inicial. Mas abria, pelo menos, porque é importantíssimo, num acontecimento destes, ouvir o principal interveniente, que é ele. Só ele é que podia dizer o que disse. Só ele é que podia clarificar o que é que aconteceu. Okay? E ainda para mais, se é verdade, agora, na altura ele não podia dizer cagão ao maricón, eu chamei-lhe cagão ao maricón porque do ponto de vista jurídico a penalização é a mesma do maricón, apesar de ser uma expressão normal na Argentina. O mundo não tem, as regras da FIFA não têm que se adaptar às expressões normais da Argentina, os argentinos é que têm que se adaptar às normas e adaptar as suas expressões às normas da FIFA. Mas percebemos logo, foi o que falámos aqui na altura, dizer, eu não lhe chamei isso. Eu disse uma coisa, disse um disparate, lamento imenso, chorava, porque é verdade, de certeza que era o estado de espírito dele, estava na altura, lamentava, pedia desculpa por todo o acontecimento, por todo o barulho,
tentava pedir desculpa publicamente, ou em privado, desculpa, em privado, ao Vinícius, dizer publicamente que eu vou tentar falar com o Vinícius e pedir desculpa. Isso minimizava o impacto. Agora, chegou ao pai, chegou à mãe, chegou à avó, chega à família. Infelizmente, é nestas alturas que os jogadores sentem o que é a realidade das redes sociais, porque passam a vida na sua bolha. Não é? Para este ano e todos publicam às vezes um disparate enorme. Só que quem vai comentar são os amigos dele. Muito bom, és o maior, muito fixe. Mas o mundo não vê o resto do mundo. E agora aqui teve a noção do que implica, do ponto de vista do impacto social das suas redes, o lado perverso das redes sociais que eles raramente veem, a não ser quando acontece uma situação de extremos como esta. Fica fechada a dica da semana. É tempo de olharmos para o Aposta que sabes quem é. Em cada programa há um Aposta que sabes quem é, da autoria que lá está do Ricardo Lemos, uma vivência que ele teve no futebol e que quer partilhar connosco. O Aposta que sabes quem é deste 8º programa, qual é? É diferente. É a aposta que sabes quem é o diretor competente, o diretor super profissional, qual é o diretor com uma capacidade de trabalho, uma entrega e uma dedicação extraordinária e fora de série, qual é o diretor que coloca o seu ego abaixo, não se preocupa com o ego, sempre preocupado com o bem comum, e qual é o diretor que não se preocupa minimamente em fazer aparições públicas ou agradar a opinião pública, ou que a sua imagem saia sempre bonita nas fotografias, nos vídeos, que se esconde disso tudo. E ao contrário do que fizemos nos programas todos, eu hoje digo quem é, que é o Lourenço Coelho. Trabalhaste quantos anos com o Lourenço Coelho? 10, e efetivos no futebol, 10 anos. E Roberto Martínez, do Seleção Nacional, e trazemos isto porque falo do Lourenço sempre, não preciso de pretexto, porque o Lourenço é uma pessoa fora de série, é uma pessoa fantástica e um diretor de exceção. Todos estes atributos que eu disse ao Lourenço, competência, rigor, profissionalismo, pouco preocupado em ser mediático ou aparecer, fugir das fotografias, fugir do protagonismo, colocar o ego de lado em função de um bem comum. Uma organização que queira ter sucesso, uma organização para ter sucesso tem que ter uma pessoa, um dirigente com o perfil do Lourenço Coelho. E o Lourenço Pereira Coelho, nesta imagem que vemos aqui, esta imagem foi no aeroporto de Lisboa, antes deste início de estágio que a seleção fez no México e nos Estados Unidos, que marcou a primeira viagem de Lourenço Coelho como responsável máximo das seleções portuguesas. E Roberto Martínez, há 2 dias, inclusive fez uma publicação a elogiar a competência de Lourenço Pereira Coelho. Sim, por isso é que trouxemos aqui o tema. Trouxe profissionalmente o tema, porque foi o Selecionador Nacional que o fez. Não sei se temos essa imagem. Está aqui. O futuro das seleções está assegurado. Eu não quero contrariar o Selecionador Nacional, mas pelo contrário, quero acrescentar. O futuro de todas as organizações que lidem com o futebol está assegurado. O Lourenço Pereira é de uma competência, de uma seriedade extrema, enorme. É uma pessoa fantástica, que nunca quis dar entrevista, que nunca quis aparecer, que nunca se preocupou se diziam bem ou mal dele, se ficava bem ou não. Nós trabalhamos muitos anos juntos e desejo-lhe o sucesso todo. Eu sei que ele vai ter sempre sucesso onde quer que trabalhe. Nós em conjunto ajudámos o Benfica a conquistar perto de 2 dezenas de títulos. E ele nunca vai andar a fazer publicidade disso, nem eu estou a fazer agora, mas é o diretor-geral do Sporting Benfica, quando o Benfica é tetra histórico. Mas também, que estamos a falar de diretores gerais com quem trabalhei, também falar de Rui Pedro Brás. Okay? E se o Lourenço paga um pouco do ponto de vista mediático por ter este perfil de querer passar despercebido, o Rui Pedro Brás também paga porque no exercício, e são funções diferentes, que no exercício das funções dele teve muito exposto com as contratações e a chegada dos jogadores ao aeroporto. Não tenho a estima nem a amizade pelo Rui Pedro Brás que tenho pelo Lourenço Coelho, porque os anos é que nos dão isso, mas também tenho um reconhecimento público ao Rui Pedro Brás pelo trabalho que fez
os anos trabalhámos juntos e pelo sucesso que ele está a fazer agora também na Arábia Saudita, que chegou lá com a equipa 8 ou 10 ou pontos da liderança, já esteve lá em cima e está a lutar pelo título na Arábia Saudita. E antes que tu me perguntes ou que alguém pense, então com isso estás a dizer mal do Mário Branco, não se precisa dizer mal de alguém para dizer bem dos outros. E nós temos muito essa tendência em Portugal. Quando queremos dizer mal para valorizar, nós quando queremos valorizar alguém dizemos mal dos outros, não. A qualidade do Mário Branco é a qualidade do Mário Branco. Eu não falo do Mário Branco porque eu não conheço, não trabalhei com o Mário Branco, não privei com o Mário Branco. Ponto. Não tem a ver, isto não é para minimizar o trabalho do novo diretor-geral que está no Benfica. Estou a falar de 2 pessoas com quem eu trabalhei. E em particular, e acabo como comecei, uma organização que queira sucesso, que procure o sucesso, só tem a ganhar a ter uma pessoa como o Lourenço Coelho. Portanto, doutor, como é conhecido porque isso é um pormenor, mas é um pormenor muito importante. No futebol português, árbitros, dirigentes, presidentes, jogadores, toda a gente trata o Lourenço Pereira Coelho por doutor Lourenço. E isso reflete muito o respeito que ele granjeou com quem trabalhou comigo. Doutor, um abraço. E, portanto, o Ricardo decidiu também fintar-me neste último programa da primeira série, neste 8º programa, com esta aposta, contas a história toda e traças o perfil todo, portanto, nada fica por tentar desvendar, porque hoje, como lhe estava aqui a dizer, é o 8º programa, é o último programa desta primeira série, e vou-te já dizer que eu gostei muito de ter aqui ao meu lado direito. E foi muito gratificante, ao longo destes dois meses e meio, manter, relacionar-me com as pessoas do futebol de uma maneira totalmente diferente, não naquelas funções, mas agora nestas de comentador, a dar a minha opinião na televisão e sentir que da parte de 70, 80 ou 90% das pessoas ligadas aos clubes, às federações, às associações, pararem para nos ouvirem, pararem para perceberem, ouvirem um bocadinho e perceberem também o outro lado mesmo de quem trabalhou tantos anos no futebol. Não pararam para nos ver, pararam para te ver a ti, mas para nos ouvir aos dois, mas era só a ti, mas falando muito a sério, agradecer esta oportunidade, agradecer este convite que o diretor da bola, Luís, me fez, agradecer muito o teu profissionalismo. Nós trabalhámos juntos há 20 e tal anos e trabalhámos em lados opostos, mas acho que o que serve para ti serve para todas as pessoas lá em casa, mesmo tu me conhecendo. Também foi para a oportunidade das pessoas verem que quem se sentava ao lado direito do Mister também é uma pessoa com responsabilidade, também é uma pessoa com conhecimento, que é uma pessoa que batalhou muito, deu muito, entregou muito, tentou muito ajudar as pessoas com quem trabalharam. E o que eu trago mais gratificante daquilo tudo não foram os títulos, e acho que o expressei bem aqui, foi as amizades que eu trago, que eu fiz no futebol para a vida. E isso aqui poucas vezes falei menos vezes do Rui Costa, foi porque ele está em funções, porque não é diferente comentar, recordar episódios do Luís Filipe Vieira, que já está fora do Benfica. Outra coisa é falar aqui do Rui Costa, que é presidente do Benfica, e estar aqui a falar de aspectos que vivemos juntos, porque ele ainda está em funções, mas a amizade e o respeito que tenho pelo Rui Costa é igual à amizade e o respeito que tenho pelo Filipe Vieira e pelo António Salvador, 3 presidentes com quem eu tive o privilégio de trabalhar, 3 amigos. Foi também um privilégio ter-te ao meu lado direito nestes 8 programas. Obrigada, Ricardo Lemos, uma vez mais. E obrigada também a si, que fez-nos companhia nesta primeira temporada. Como lhe disse, termina aqui a primeira temporada do lado direito do Mister. É um gosto tê-lo tido desse lado a fazer-nos companhia. Fique bem.